Gravando. Namastê. Buenos dias. Hoje, o que eu vou fazer é fazer o que a gente ia fazer ontem, que é fazer a correção dos exercícios que eu havia pedido para vocês, que mais uma vez nem todo mundo me mandou, né? Assim, eu, sinceramente, já estou Eu não vi que tinha. sem saliva para pedir para vocês Caraca, me mandarem os exercícios. Não, tipo, Eu não mandei, eu esqueci. Pra ver se tinha lição, né? Esquecem. Aí eu vi lição de ciências Eu e lição não sei, mano. de história. Aí eu fiz a de história em 5 minutos. Professora, se você mandar no grupo avisando que tem lição, a gente possivelmente vai fazer. 5 minutos. Não, eu não vou ficar É que são avisando duas no questões grupo todo dia que tem lição para entregar tal dia. O sala de aula não notifica. Notifica sim. Notifica Pra mim sim. notifica sim. Ah, o Pra meu mim não notifica, não. Então você mexe Aí, nas continuando. configurações, porque dá para mexer para colocar notificação toda vez que receber alguma coisa. Não, aí eu fui ler o que tinha que fazer de ciências. A professora escreveu, por favor, fazer. Escreveu um R. Escreveu 3 linhas só de R para poder fazer. Pra gente é para fazer. Eu coloquei mesmo desse jeito, exatamente assim. Professora. Por favor, fazer. Agora, eu demorei um pouquinho que o meu computador deu um pane aqui, aí demorou um pouco, tá? Eu só demorei um pouco. Desculpa. Tudo bem, não tem problema. Eu postei aqui, eu acabei de olhar aqui, Renan, tá assim, ó. Não deixem de fazer em caps lock entre asteriscos e com vários R's. Gente, ou seja, era para fazer. Aí me entregaram 5 pessoas. Aí é capaz de eu abrir aqui para ver. É capaz de eu clicar aqui e ter coisa sem anexo, porque é a cara de vocês, né, fazer isso. É livro 6, né? Ah, eu sempre faço. Sou um aluno exemplar. Eu também. Faço. É que Bom, livro. calma. Eu não tô achando que eu sou aluno exemplar, não, hein, mano. Você é louco. Vamos começar o livro 9 É livro hoje, né? 5, capítulo 5, página 160. São 3 exercícios do livro, o restante eram exercícios que eu tinha colocado. Eu fiz uns slides, né, com os exercícios. Aí vocês podiam fazer, página? sei lá, uma folha separada. 160. Tá. É livro 5, né, professora? A gente vai fazer essa correção e assim, eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente que vocês, primeiro eu já sei que você fez, né? Já começa por aí, mas que vocês realmente falassem como, enfim, que vocês fizeram, como vocês fizeram, se vocês conseguiram ou não fazer, para a gente já poder ir sanando as dúvidas de vocês, por gentileza. Então a gente já conversa sobre as... tá passando aqui, tá todo mundo saindo. Tá mó barulho. Nossa. No final, eu acho que deram uns 9 exercícios, né? Que eram 3 do livro. Eu acredito que eu tenha passado 6, agora eu já também nem lembro. São 6 exercícios no slide. 9 exercícios. 9 exercícios. Ou seja, era super tranquilo, dava para ter feito e devia ter entregue todo mundo. Mas tudo bem. Aliás, tudo bem não, né? Mas quem sai perdendo não sou eu, é isso. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos fazer os do livro primeiro. Qual página, né? Caraca, 160. Livro 5, tá, meu amigo? 5. Deixa eu achar a página aqui agora também, que eu tava fora. Achei. Eita. Que foi, Murilo? Nada não. Murilo. Eu acho que ele tava me zoando porque eu tava bocejando. Sem graça, eu acho gente. Que ele tava zoando porque você falou que ia ter que procurar a página. Foi... Procurar. Ah, tá. Bom, talvez. Bom, enfim. Vamos lá, então, por gentileza. O exercício 1 tá... Agora foi. Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre. Antes de a gente começar, quando a gente fala assim, configuração eletrônica, do que ele está falando? Do número... Distribuições de elétrons. Exatamente. Gente, são vários nomes para as mesmas coisas, então vocês precisam ficar atentos a isso, porque eu costumo falar distribuição eletrônica, que
também está correto, quem fala configuração eletrônica também está correto, e é importante que vocês saibam que os dois são a mesma coisa, para vocês não olharem, baterem o olho e achar que não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Fala, Felipe. É porque eles queriam mais de um nome para a mesma coisa. Também não sei. Professor, assim, tem um grupo de cientistas se juntando, aí alguém descobre, sei lá, uma coisa assim, dá um nome, aí depois chega outro grupo e fala, não, vamos colocar outro nome. Não, eu acho que nesse sentido aqui, nesse exemplo específico, sei lá, às vezes tem algumas coisas que têm nome diferente por questão de região. Professor, imagina que falam conversando assim, mas essa configuração eletrônica, não, mas é isso eletrônica, não, mas aquilo eletrônica. Sei lá. Buga a mente das pessoas que não são cientistas. Gente, vai. É só para aparecer no Google quem criou o nome de distribuição eletrônica. Aí aparece o nome da pessoa que criou o nome depois de configuração eletrônica. É mesmo. É de boa. Configuração, distribuição, tudo a mesma coisa aqui, ó. Zé Fini. Enfim, então vocês já sabem que configuração e distribuição, ótimo. Então, para que esses átomos de enxofre e potássio, e no próprio exercício já está dando o número atômico dos dois, então enxofre tem 16 e potássio tem 19, que eles adquiram a configuração eletrônica de um gás nobre, que a gente já sabe onde o gás nobre está lá na tabela periódica, a gente já sabe quais são as características dos gases nobres, é necessário que... Então, o que eu preciso fazer para conseguir falar, né, assinalar uma alternativa aqui? Antes, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Primeiro você tem que adicionar 2 no primeiro, 2 elétrons. Mas como que você sabe que você tem que adicionar 2 elétrons no primeiro? Para saber qual é o gás nobre certinho, né? Tá dizendo que cada um deles tem o número atômico certo. Exatamente, era isso que eu queria que o Gabriel falou aí, ó. Que fosse feita a distribuição eletrônica. É isso que precisa ser feito, a princípio. Porque eu tenho o número atômico dos dois, beleza, mas eu não sei a distribuição, beleza, é 16, mas o número 16 não necessariamente quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada, por exemplo. Então, eu preciso fazer a distribuição para ver quantos elétrons tem quantos elétrons tem na camada de valência, então, que é a última camada do enxofre. O potássio tem 19. Quantos elétrons tem na última camada do potássio? E aí eu vou ver quantos elétrons que eles precisam para adquirirem a estabilidade e ficarem com os 8 elétrons na última camada. Certo? Como que fica a distribuição? Para vocês terem feito essa, tem que ter feito a distribuição. Então, como que ficou a distribuição de vocês do enxofre? São 16 elétrons, certo? Que eles têm para distribuir. Então, como que vai ficar a distribuição dela, do enxofre, aliás? Tá 2, 8 e 6. Obrigada. 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda, deu 10, falta 6, que ficou para a última camada, então. Para ele conseguir ficar... A segunda camada que pode caber 8? Não é 6 no máximo? Não. Não. Não? Ué, mas... Não? Mas era. Não. Calma. Gente, quantos elétrons pode ir na segunda camada? Até 8. 2 elétrons na primeira. Até 8. Aí depois aí vai para 10. 2, 8, 16, 32. Obrigada. Tá. Aí depois volta de novo. Não tem 6. Número máximo 6, no caso, não tem. Então, beleza. Então, fica o 2, 8 e os 6 restantes. Se tem 6 elétrons na última camada, quanto que ele precisa para ficar semelhante a um gás nobre aí, com 8 elétrons? De 2. Certo? Então, no caso, o enxofre tem tendência a ganhar ou perder elétrons? A ganhar. Recebe. A ganhar. Ele recebe, muito bem. Então, ele precisa receber 2 elétrons. E o potássio, como que ficou a distribuição dele, de 19? Ele cede 1 elétron. Não. É 2, 8, 8 e 1. Isso, fica 2, 8, 8 e 1. O potássio fica com 1 elétron só na última camada. Então, a tendência é que ele perca esse elétron. Então, ele certo? dá pro... Eu acabei de acertar a alternativa só com o número atômico.
A letra E. Ótimo. Né? Então ficou a letra E. O enxofre vai receber 2 elétrons, porque ele tem 6 na última camada, e o potássio, que tem só 1, vai perder. Então, vai ficar a letra E. Mas, enfim, por mais que às vezes vocês consigam acertar sem fazer conta nenhuma, é importante que vocês saibam como vocês precisam chegar na resposta, né? Porque aí você pega um negócio que é um pouco mais complicado, aí já não rola. Aí o bicho fica... tá mais embaixo. Aí a 2. Tem-se 2 elementos químicos que a gente não sabe quais são, tanto faz, mas ele está falando os números atômicos que o A, então, tem 20 elétrons, né, o número atômico 20, e o B tem 35. Aí tá. Escreva as configurações eletrônicas dos 2 elementos. Então, faça a distribuição eletrônica dos 2. E depois é para colocar qual grupo da tabela periódica que eles pertencem. Então, como que vai ficar o elemento A aí distribuído? O A vai ficar no grupo 2. Não, vai ficar no grupo 2, é o cálcio. E eu coloquei até a configuração eletrônica. Precisa? Era essa a primeira coisa que o exercício está pedindo. E aí vocês então podiam... 2. Você colocou o quê? 28882. Aqui, gente, lembrem que existem os 2 jeitos de fazer a distribuição eletrônica, né? Tem esse que a gente está falando aqui agora, que é tipo 28222, só assim, a gente está falando só em níveis. Lembra que existem os subníveis, certo? Esse é horrível, professor, eu sempre me confundo. Esse é realmente ruim, eu também não gosto, porém, as chances de você acertar são maiores quando a gente distribui em subnível. Porque aí, por exemplo, sobraram poucos elétrons agora para dividir, eu não sei quantos que eu deixo na última camada, ou se eu divido o que tem em 2, o que eu faço? Se você faz um subnível, fica mais fácil essa divisão, então a chance de você errar é menor. Às vezes dá certo, não tem problema, tá certo de fato. Fica na família 2, ok, mas só para vocês saberem que às vezes no subnível a chance de acertar é maior, ok? Professora, uma perguntinha, dá para descobrir como é atômico? Dá para o quê? Dá para ver pelo número atômico? Claro, tipo assim, a gente não precisa necessariamente sempre dividir, a gente só olhar o número atômico e procurar e achar? Tudo pode, você pode procurar, sim, mas a questão é o Almeida, que nem sempre a gente tem uma tabela periódica disponível para a gente. Quando você vai fazer, por exemplo, uma prova no vestibular, alguma coisa assim, não tem tabela periódica. Então, se você não sabe fazer a distribuição eletrônica, você não vai conseguir responder, entendeu? Se você tem material de apoio, você olha lá na tabela, e nem todas as tabelas têm distribuição, também tem isso. A de vocês é completinha, mas nem todas têm. Tem umas que tem só o número atômico, o símbolo do elemento e a massa. Já era. Então, não tem mais nenhuma informação. Então, você precisa saber distribuir de qualquer jeito. Entendeu? Dá para você. Se você tem um material de apoio, pode olhar, tudo bem. Só que você precisa saber fazer. Porque pode ter situações que você não vai ter. Entendeu? No vestibular, por exemplo, tem a questão, você tem que saber fazer, senão você não faz. Senão você vai ter que chutar. Beleza. Numa prova minha, por exemplo... Eu não colocaria uma tabela periódica, que a gente não está fazendo prova, infelizmente. O que eles pertencem? Bom, né? O 20 ele pertence aos metais representativos e o 35 é o não metais. Isso, mas aí quando a gente fala de família, então quando a gente fala de minha família, então vai ficar o elemento A, que tem 20 elétrons, né? Ele vai ficar na família 2, ou 2A, né? Que é a família dos metais alcalino-terrosos. E tem o elemento B, que é 35, que vai ficar na família 7A, ou 7 ou 7A, que vai fazer parte que é a família dos halogênios. Quando a gente fala de família, é esses nomes que a gente quer. Ou grupo, ou família, né? Enfim. Então, beleza, é isso. Não precisa colocar... 20, então, o elemento 20 pertence à família 2A. 2A. Que é a família dos metais alcalinos terrosos. E o 35... E o 35 vai fazer da família 7A, ou só 7, que é dos halogênios. Halogênio é com H. H-A-A-L-O.
Gêmeos. Tá Beleza? Não precisava ter colocado quais elementos eram. Tipo assim, a gente vai lá, sabe, faltando o número atômico certinho, né? A gente tem que saber exatamente o número. Não. Quando a gente separa lá bonitinho, a gente tem que saber o nome dele certinho ou não? Não. O exercício, por exemplo, te deu um elemento A e B. Tanto faz quem são esses elementos. Ele te deu o elemento e te deu o número atômico dele. Pediu depois para você classificar eles de acordo com a família, mas tanto faz quem é esse elemento, entendeu? Se o exercício te pedir, beleza. Se não, você só faz distribuição e vida que segue. Ele já falou que é um elemento A e B, ele já deu nome para esses elementos. Não interessa quem eles são de verdade, entendeu? Uhum. A não ser que ele te cobre isso, tipo, o elemento X é tal, quem é ele? Aí sim, deu o símbolo certo deste elemento, aí beleza, caso contrário, não precisa. O exercício B está falando qual será a fórmula do composto formado entre os elementos A e B e que tipo de ligação existirá nesses dois. Composto formado, se é composto, eu já sei que eu estou ligando os dois, eu estou juntando esses dois elementos, certo? Isso eu não consegui fazer. Nem eu. Então, tá. O que esse exercício estava querendo, gente? A fórmula do composto, lembra quando a gente fala, por exemplo, a fórmula do composto água, se a gente pensa, é H2O. Isso é a fórmula, certo? Então, se eu peço a fórmula do composto, por exemplo, eu já sei, então, que o elemento A é do grupo 2 e ele tem tantos elétrons na última camada, porque a gente fez a distribuição, não fez? Por isso que precisa fazer a distribuição, que agora eu sei quantos elétrons tem lá. Precisa dar ou receber, tanto faz. E o elemento B, ele está lá na família 7, então ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Por isso que é importante. Então, beleza. Então, eu sei que o elemento A tem 2 elétrons, certo? Quem tem 2 elétrons na última camada tem tendência a ganhar ou perder? Perder. Não. A perder. Perder. Se eu só tenho 2 elétrons, imagina eu ter que ganhar 6. É muito trabalho, é mais fácil eu perder esses 2. Então, eu perdi esses 2. O elemento B, que tem 7, a tendência dele é ganhar. Certo? Porque ele já tem 7. Para ele chegar no 8, falta só 1. Não é isso? Então, beleza. Então, se eu sei que o elemento A tem 2 elétrons para dar e o elemento B só precisa de 1 para ficar estável, como que fica essa fórmula? Pensando que eu tenho A e B, como que ficaria essa fórmula? Tipo, um tem 2 elétrons para dar, o outro tem 1 elétron para receber. O A ficaria A menos 1 e o B ficaria B mais 1? Mas se é só 1, mas eu não estou falando que tem um que tem 2 elétrons, o elemento A não tem 2 elétrons para perder? Então A menos 2 e A menos 1. É isso. O 1 eu nem preciso colocar, né? Mas beleza. Certo? Não preciso colocar. Não é isso? Só que aqui, ó, vai ficar assim. Quando a gente pensa em ligação iônica, gente, é o seguinte. Se eu tenho um elemento que precisa dar 2 e um elemento que precisa só de 1, se esse elemento só precisa de 1, mas o outro tem 2 para receber, o que eu preciso para equilibrar essa fórmula? Pegar o que tem menos e dar para o que tem mais? Ou pegar o que tem mais e dar para o que tem menos? Não, o que eu vou fazer? Ó, se meu elemento A precisar dar 2, mas o meu elemento B só precisa receber de 1, o que eu faço com esse outro que está sobrando aqui? Eu vou duplicar o meu elemento B. Mata ele. Para poder ajudar. Não duplicar, né? No caso, eu preciso de 2 átomos do meu elemento B. Seria isso. Entendeu? Para poder ajudar então, o A, né? Isso. Então, para cada um elemento A que precisa do A2, eu preciso de 2 elementos B que só precisa receber 1. Deu para entender? Então, 2B. Não deu para entender, Gabriel? Ó. Não, bugou a mente, professora. Bugou. Deu uma bugada. Tá, vamos lá. Presta atenção. Seguinte. Eu tenho o elemento A não tem 7. Desculpa, o elemento A não tem 2 elétrons? Um átomo só do elemento A tem 2 elétrons, não é isso? Só que ele só precisa. Ele tem que doar os 2. Só que o elemento B não precisa de 2, o elemento B só precisa de 1.
Então, o elemento A não vai conseguir doar os 2 que ele precisa, vai ficar um sobrando. Então, para que essa ligação, essa fórmula fique equilibrada, eles fiquem equilibrados, eu vou ter que arrumar um outro átomo do elemento B, porque aí vai dar certo. Então, eu vou ter 1 do A e 2 do B. Porque eu preciso então, doar os 2, entendeu? E B é 2. Exatamente. Então, vai ficar AB2. AB2. Entendeu? Tipo, CO2. Aí AB2, tá falando para justificar, professora. Tá, como que a gente justifica? Não tá pedindo para justificar, Tá. Cadê meu livro? No meu tá. Ah, tá. Não, primeiro. Não, calma. Primeiro a gente vai colocar a fórmula. A fórmula do composto, então, vai ficar AB2. B2. Essa é a fórmula, beleza. Aí a segunda pergunta é: que tipo de ligação existirá no composto formado? Que tipo de ligação a gente fez aqui? Que ligação é essa? É uma ligação química, mas gente, qual o único tipo de ligação que a gente vai ter agora? Iônica. Iônica. Então a gente está falando de uma ligação iônica. Ligação iônica. Tá? Mas a gente está falando de ligação iônica, a gente está falando de ganhar e perder elétrons, não é isso? Então, se ganha e perde elétrons, é ligação iônica. Isso. Beleza. Iônica. Beleza. Então, como que você vai justificar isso? Ué, é para justificar a ligação iônica, entendeu? Então, justifica, porque, por exemplo, qual tipo de ligação que é? É uma ligação iônica. Por quê? Aí você vai justificar. Porque o elemento A... Aí a gente já sabe que o elemento A é o metal, não é? Sim. Então, porque ele está lá na família 2. Então, porque o elemento A é um metal e precisa doar, precisa ceder elétrons. Enquanto o elemento B, que é da família dos halogênios, que não é um metal, é um ametal, precisa receber elétrons para, enfim, adquirir estabilidade. Isso. Então, o elemento A precisa perder elétrons, o elemento B precisa perder. Desculpa, ganhar, falei tudo errado. Deixa agora eu confundi. O elemento A precisa perder, o elemento B precisa ganhar, desculpa. E aí eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu não tinha falado antes, eu comi bola de não falar, mas que nas ligações iônicas, e é importante eu falar disso, porque nas próximas vai ter essa diferença e é até fácil para vocês conseguirem identificar, por exemplo, qual tipo de ligação que a gente vai estar falando, porque por enquanto a gente só viu uma, mas depois que a gente vê as outras duas, vai ser importante que vocês saibam olhar para a ligação iônica, olhar para a ligação química que está acontecendo e saber classificar, saber qual das 3 que é. E uma das maneiras de vocês conseguirem descobrir isso, sem muito trabalho, nas ligações iônicas, não sei se vocês já repararam, mas isso eu comentei, que é sempre que tem os elementos... Vocês estão com a tabela periódica aí, fácil? Estamos. Sim, o livro tem uma tabela periódica. Já tirei do livro. Então, olha aí para mim nessa tabela periódica de vocês, é que a tabela periódica de vocês está bem... Completa. Ela está bem completa, Mas olhem aí, no grupo 1 e 2... Sim. Tem aí o grupo 1 e 2. Geralmente, gente, o que acontece? Esse grupo 1 e 2, inclusive esses rosinhas aí, não são metais? Se você olhar lá na classificação... Sim, são metais. São metais alcalinos terrosos, metais alcalinos, e tem os da fase de transição, que são os metais de transição, certo? Sim, certo. Então, tudo isso, inclusive tem os semimetais também, os ametais e tal. Então, até os metais de transição aí, eu até coloquei uma imagem lá no slide, eu dei uma completada, porque estava meio incompleto, estava faltando algumas coisas. Então, até chegar nos semimetais, todo mundo é considerado metal, com exceção do hidrogênio, que está lá isoladão, que o hidrogênio, todas as exceções se aplicam a ele, porque ele é o diferentão, porque ele só tem um elétron. Então, tirando o hidrogênio, né? Mas da coluna 1 até a coluna... não é assim, pera, que aí tem uma escadinha, mas até a coluna 13 ali é metal. Aí, esses elementos aqui do boro, tá vendo? Ó? Do boro, pensando na diagonal, tá? Boro, silício, tá vendo? Germânio, tal. Daí para lá, para o final, para os gases nobres, são ametais, a gente considera. Então, tem o que é metal e que não é metal. Nas ligações iônicas, são assim que eles se juntam. É sempre um metal.
Isso. Não metais ou ametais é a mesma coisa. Tá. Então, nas ligações iônicas, o que vai acontecer? Vai ter sempre um metal junto com um ametal. O metal, geralmente, como ele está do lado de lá, a tendência dele é perder elétrons. Então, vai estar sempre o metal primeiro. Isso é uma regra, tá? Sempre o metal, quando você for escrever... E o não metais ganha. Isso. Só que aí, na hora que você vai escrever, aí você sempre coloca o nome do metal primeiro. Então, sei lá, deixa eu pegar um metal aqui na tabela periódica, qualquer um, sei lá. O cálcio. Então, eu quero ligar o cálcio. Estou falando de um composto que tenha cálcio e, sei lá, cloro. Vai, isso, cloro. Então, o cálcio tem a tendência a perder elétrons, porque ele está lá na família 2, então ele só deve ter na distribuição eletrônica, ele só tem 2 elétrons para perder. E o cloro, que está lá na família 17, tem um elétron precisa de um elétron para ficar estável, certo? Certo. Então, aqui, jogando aqui, como que ficaria? Seria o mesmo exemplo do... seria a mesma coisa desse, na verdade. Cálcio, né? Cálcio mais cloro. Aí vai ficar a mesma coisa que ficou esse, porque ele tem 2, então eu preciso de um cálcio para 2 cloros. Então vai ficar CaCl2, por exemplo. Mas eu sempre vou escrever desse jeito. O nome do metal primeiro, o nome do ametal depois, então o nome de quem dá o elétron, depois o nome de quem recebe e os números se tiver entre eles. Professor, o Ca seria tipo CA1, C1? Como assim? Não precisa escrever. O 1 não precisa ser escrito. Então você coloca tipo, qualquer letra, sei lá, o A, aí como considerado comum. Como assim considerado comum? Tá falando que você só perde um elétron? CL2. Tá, 2 é porque o cloro tem 2, precisa de 2 átomos. Igual esse exercício que a gente fez agora com AB2. Não seria C1, CL2? Por que C1? Porque o cálcio está... Não, mas C já é outro elemento. C é carbono. Ah, tá. É K de cálcio e Cl do cloro, beleza. O C sozinho já é outro elemento. Então fica cálcio, né? K, Cl2. Igual que a gente fez agora, de AB2. O número você só coloca, quando for só um, tipo, só tem um átomo desse elemento, você não precisa escrever o número 1, entendeu? Você pode deixar em branco, que a gente já subentende que só tem um. Se tem mais de um, aí você coloca 2 ou 3, ou quantos tiverem. Então, a ligação iônica sempre vai ser um metal ligado a um ametal. Porque é sempre o metal doando elétron para o ametal. É um metal. Qual que é a sua dúvida? Fala, Murilo. Não, é a mesma coisa. Um metal com um não metal. Sempre vai ser assim. Isso, sempre assim. A ligação iônica, sim, é uma regra. Fala, Gabriel. É bem uma dúvida, mas é uma dúvida. Sabe o bicarbonato de sódio? Isso tem alguma coisa a ver com a fórmula dele? Tipo, 2 carbono com sódio? Bicarbonato. Sim. Por exemplo, dióxido de carbono, pode reparar nos nomes. Isso é nomenclatura, isso vocês também vão acabar aprendendo em química, não comigo, mas vocês vão acabar aprendendo. Essa nomenclatura tem a ver com a quantidade também, tipo, dióxido de carbono, trióxido, tem a ver com esse nome, com a quantidade dele que tem, sim. É uma observação correta, parabéns, Gabriel. Beleza, exercício... Tudo bem aqui o 2, né? Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Sim. Vamos para a 3. A 3 era para assinalar as alternativas. Tá, para ver qual que eram as corretas. O que vocês colocaram, que vocês julgaram correto aí? Coloquei de C de cavalo. Também. Todo mundo colocou C de cavalo? C de cachorro. C de buiú. C de buiú. Muito bem, muito obrigada. Tá tudo certo, então. C de bruxa. Uau. Tá chegando dia das bruxas, hein? Cara, relaxa. Tá aí. Tudo vai comemorar, Buiú? A pandemia, oxa, aí, ó.
Professora, lembra do dia do Halloween, vai ter aula? Lembra, professora, no dia do Halloween? Nossa, era muita gente falando ao mesmo jeito. Peraí, o que você perguntou, Munhoz? Você vai ter aula quando? No dia do Halloween. Não sei. Se for dia... Não vai, né, não. Estamos em pandemia. Se for dia útil, vai ter. Não é feriado, gente. Fala, Renan, se eu lembro do quê? Lembra quando a gente fazia as coisas na Halloween? Lembra? Era legal. Lembra quando a gente fez fazer doce travessura? Foi o ano passado. Não, foi ano retrasado. Professora. Fez, né? Nem lembro. A confusão que teve. E se nesse dia, sei lá, a gente... Sei lá, a sua última aula antes do Halloween, a gente se reúne para contar histórias de terror. Ou relatos que a gente vivenciou. Pô, dia 31. Dia 31. Que dia que é dia 31? Conversa. É sábado. É sábado. Uma história. Mas aí a gente tem aula na terça, dia 27. Tadinho do Buio, eu vou ter que trazer foto. Mas pensa, a gente pode fazer isso na quinta-feira, que é a aula livre da professora Fátima e a professora de matemática, a professora de ciências entra junto. Então. Mas aí eu acho que ela não gosta de terror. Ela vai ser mais prazer. Mas eu não consigo entrar, Renan, porque aí eu vou estar na aula com a minha turma, entendeu? Aí eu não consigo entrar. Eu tô De todo mundo quinta-feira? junto. Que aula que é a quinta-feira de matemática de vocês? É a segunda. Não. É a terceira. É a segunda. É a terceira. Tá, tipo, é antes do intervalo, é isso? Isso. Tá. Às 9h40. Não, gente, não, mas aí vai... Não, vamos fazer só nós. A vamos professora de matemática não vai gostar. Não vai. Ela possivelmente vai pedir pra gente fazer uma pesquisa sobre o Dia das Bruxas. Não, então, não fala. Não faz nada. Mas a gente pode marcar uma semana antes. Vamos ver como é que a gente vai estar. Pode ser? Tudo, vamos marcar hoje? Não, cara. Por favor. Não, até porque se a gente... Vamos botar aula aí, né? Muito importante, Amanhã sempre. a gente Tá. volta. Questão 3, todo mundo já tinha respondido, na verdade, era a letra C, beleza, tá bom, perfeito. Então vamos para os exercícios que eu pedi do PPT. Certo? Bora lá. Gente, eu quero terminar isso hoje, tá? De corrigir. Seguindo a teoria do octeto, qual íon é formado pelo átomo de cálcio para que ele fique mais estável? Senhora, mas você não respondeu já a 3, que é a letra C? Sim, meu amor, eu tô fazendo os exercícios do PowerPoint, eu acabei de falar. Esses já não são mais exercícios do livro. E aí? Putz, eu não quero nem falar o que aconteceu. Tá, você não fez. Eu não fiz porque eu esqueci. Não, tudo bem, não tô... Um monte de gente não fez, não tô... Tá tranquilo. E aí, ninguém fez? Calma aí, pô. Esqueci. Isso porque eu coloquei tudo junto, né? Como é que faz? Não, mas você não botou lá. Colocou sim. Colocou sim. Ela colocou uma tabela periódica, e colocou os exercícios. Colocou. Porque é muito mais fácil falar que eu não coloquei quando a gente não vê as coisas direito. Falar, eu comi bola, mas eu vou falar que a professora não fez direito. Ela colocou tudo sobre as ligações químicas e depois as perguntas. Os exercícios estavam lá, assim, tá tudo junto. Mas, enfim. Alguém fez? Ninguém fez? Pelo ato. Eu coloquei a letra E. Letra? A letra B, professora. Eu coloquei a letra E. Coloquei a letra E também. Vamos lá. Aqui, da mesma forma que a gente tinha falado antes... Deixa eu acompanhar aqui também. Tá. Importante. Da mesma forma que eu tinha falado antes, já, aqui é a mesma coisa. Aqui tá pedindo para procurar, né, o número atômico do cálcio na tabela periódica, porque eu não dei. Então, você tinha que jogar lá. A mesma coisa, vou repetir. Dava para vocês terem pego a distribuição eletrônica direto de lá, ou vocês mesmos terem feito. Eu não tenho problema com pegar, desde que vocês saibam fazer a distribuição eletrônica. Tranquilo. Beleza. Aí só que você tem que saber a distribuição eletrônica dele para saber quantos elétrons ele tem, para saber como que ele faz para ficar estável. Se ele está lá com 20 elétrons, ele tem a distribuição eletrônica, então, de 282, pensando só em níveis, para ficar, né, do jeito que a gente encontrar na tabela. Eu já sei, ele também, pela
pela localização que ele está na tabela, também já dá para saber quantos elétrons ele tem na última camada, né? Então, às vezes, eu nem preciso fazer a distribuição. A não ser que sejam os metais de transição, aí é importante fazer a distribuição. Mas se são os metais, lá, os elementos representativos, aí já fica um pouco mais fácil. Então, eu sei que ele tem 2 para dar, certo? Várias coisas aqui. Se ele só tem 2, a tendência dele é perder. E como eu acabei de falar, o cálcio na tabela periódica, ele está onde? Ele é entre metal, onde ele está? Ele não está lá na coluna 2? Na família 2? Então, ele é um metal, não é? Tá. Se ele é um metal, a tendência dele é perder elétrons. Então, são várias coisinhas aqui. Se ele tá na família 2, a tendência dele é perder. Como ele tem 2 elétrons, eu também sei que a tendência dele é perder. Ele é um metal, então eu também sei que a tendência dele é perder, enfim. Então, a tendência dele é perder, como ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai perder 2 elétrons. Então, vai ficar Ca, né, o cálcio, K, mais 2. Porque ele está perdendo 2 elétrons, certo? Sim. Ele está perdendo 2 elétrons, ele tá ficando positivamente carregado, por isso o sinal de mais. Então, vai ser a letra E. Acho que a outra pessoa que tinha respondido tinha colocado B, né? Você colocou B. Isso. Lembra que o sinal, às vezes, confunde, mas é isso. Se eu estou perdendo elétrons, meu sinal vai ser positivo. Se eu estou ganhando, meu sinal vai ser negativo, porque tem a ver com a carga elétrica desse átomo. Tá? Se eu perdi elétrons, eu estou positivo. Se eu ganhei elétrons, eu estou negativo. Então, sinal negativo e positivo. Show. Então, letra E. Aí, a 2. Alguma dúvida ainda nessa? Posso passar? Sim, pode passar, né? Aí, tem alguém morrendo aí? Não, eu tô bem, tô com soninho. Tá. Aí tá assim, um elemento de configuração. Aí aqui é a mesma coisa, não sei que elemento é, mas tem a distribuição eletrônica dele lá bonitinho. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Cheguei na última camada dele aí. Quantos elétrons ele tem na última camada? 5. Tá certo? Qual que é a última camada? A gente, ó... 3p5, não é? 3p5. Ó, a última camada, quando a gente fala em nível e subnível, é que tal. O nível vai de 1 a 7, não é isso? Mas os subníveis é S, P, F e D. Lembra? Se eu tô aqui, ó, não tô no 3, 3P5, tem que olhar o nível, que é a minha última camada, é meu último nível ali. Se é 3, eu já sei que é o número 3, porque chegou no 3, entendeu? Então, não é 3P5 a última camada, é o 2 do S e o 5 do P. Então, eu vou somar isso. Então, na verdade, quantos elétrons ele tem na minha última camada? 7. 7. Entendeu? Ele vai ganhar 2 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, a tendência dele é o quê? Ganhar um elétron. Ganhar um elétron. Que ele precisa então, chegar nos 8 para E. ganhar. Então, a letra E. Muito bem. Reparem que a gente nem sabe que elemento é esse e também não faz a menor diferença, porque eu consegui responder sem precisar saber que elemento. Perfeito. Lembrem-se disso, então. Beleza, a minha camada fui até o, sei lá, o 4. Ficou 4P, isso aqui, tal. Soma tudo que está na camada 4. Essa é a minha camada de valência. Quando chega a 7, é que você já pensa que não são metais, né, professor? E aí você já percebe que ele vai ganhar 1 para poder completar 8, não é? Sim. A minha mente faz assim. Eu penso assim. Tudo bem, mas é isso que você precisa prestar atenção. Que eu tenho que somar todo mundo que está nesse terceiro nível, entendeu? Que essa vai ser a minha última camada, a minha camada de valência que a gente chama. Mas beleza, letra E, então, perfeito. Acho que deu para entender. A 3. A tabela a seguir traz as configurações eletrônicas de 5 átomos hipotéticos. Mais uma vez, não preciso saber quem são. E aí tem a distribuição eletrônica, então, de A a E. Não preciso mais fazer distribuição nenhuma, mas eu consigo saber aí
Agora, quantos elétrons tem na última camada de cada um? Considerando essas informações que estão na tabela, de acordo com a regrinha que a gente viu lá do octeto, que para um átomo estar estável, ele precisa de 8 elétrons na última camada. Na verdade, gente, só vou fazer um adendo aqui. Existem algumas exceções, a gente fala de teoria do octeto, que são 8 elétrons, mas átomos com 2 elétrons também podem ser estáveis, levando em consideração, tem átomos que só tem 2 elétrons, por exemplo. Tipo, tem o hidrogênio, que só tem 1. Então, existem átomos que nem tem 8 elétrons. Não tem como, entendeu? Por exemplo, quem tem 2 elétrons só, ele não vai, a tendência dele é perder. Só que se ele perder, ele vai ficar com 0 elétrons. Isso não existe. Então, ele está estável ali com esses 2. Então, existem essas exceções. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, como que vai ficar aqui? O que vocês colocaram para que os átomos estejam estáveis aí? Eu coloquei apenas C. Coloquei apenas C. Eu também coloquei apenas C. Apenas C. Tá certo, gente. Letra E de novo. Então, coincidiu de todas, mas não são todas, tá? Acho que tem outras que as próximas não são. Ai, meu Deus. Aqui, gente, o que vocês precisariam ter feito? Então, somado aí as últimas camadas para ver o de cada. Por exemplo, o átomo A... Chega mais perto do 8, não é? Isso. Quem tem 8, no caso. Então, aqui, ó, o único que tem 8, no caso, é o C, que já tem direto. Então, seria a letra E mesmo. Professora, mas não dá 10, professora, somando todos? Não, 2 com 2 com 6 dá... dá 10, é verdade. Dá 10, não, gente. desculpa, eu falei errado. Você não soma tudo, você soma só da última camada. Soma só o 2. Eu tinha acabado de falar. Você soma só o 2 e o 6, desculpa. Soma só o 2 e o 6, então ficou 8. Tá bom. Beleza. Número 4 agora. O flúor forma alguns compostos diferentes com os elementos hidrogênio, carbono, potássio e magnésio, respectivamente. Em todos esses compostos, o flúor apresenta sempre a mesma carga, segundo a regra do octeto, que é... Aqui, você não precisa ligar ele com nada. É só você... Ele já deu que o flúor forma algum composto, e é sempre a mesma carga. Então, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber quantos elétrons tem esse flúor, onde que ele está na tabela, para eu saber quem ele é, para eu saber se ele ganha ou se ele perde elétrons, para saber se o sinal vai ser positivo ou negativo. Então, vamos lá no flúor, onde que ele está? O flúor é 7, professora. Família 7. O flúor está na coluna 17, o número atômico é 9, a configuração eletrônica é 2 e 7. O último número é 7. Então, se ele está, perfeito, é 2 e 7. Se ele está com 7 elétrons na última camada, a tendência dele, então, é... Perder um. Ganhar um. Né? Se ele tem 7, a tendência dele é ganhar um. E também, como agora eu sei que ele está lá... Como eu sei agora que ele está lá na família dos halogênios, é aquilo que eu falei. Ele é um ametal, certo? Ele é um não metal. Então, a tendência dos não metais é ganhar elétron. Exatamente. Então, ele vai ganhar metais. Não, é o B. Porque ele precisa ganhar um elétron. Então, ele fica menos 1. Então eu acertei. Eu coloquei mais um. Não, gente, mais um é quando ele perde 1. Esquece, professora, eu acertei. Gente, eu sei que é muito confuso isso. Já volto sinal negativo. Um pouquinho. Tá bom. Eu sei que é confuso isso, de tipo, sinal negativo. Então, mas o mais um, Murilo, se a gente coloca mais um, quer dizer que ele está perdendo um elétron. Lembra que elétron é a parte negativa. Então, se ele perde um elétron, agora ele está mais positivo do que negativo, entendeu? Gente, infelizmente... Tudo errado. Tudo bem, tudo errado. Tudo errado. Vocês acertaram pelo menos, só errou o sinal. Meio caminho andado, eu fico feliz com isso já. Mas agora, eu espero que vocês tenham entendido, então. É que isso, na verdade, não tem como... Professor, o 5 eu não entendi nada. Tem que guardar mesmo essa informação, não tem jeito.
5 eu não entendi nada. Então, 4 ficou letra B. Vamos para o 5. O 5, um elemento X, não sei quem é, possui a configuração eletrônica tal. Aí está aqui a configuração eletrônica dele. E o elemento Y possui outra configuração eletrônica. A pergunta é, da ligação iônica entre esses dois, resulta o composto da forma molecular. Um monte de palavra difícil, por isso que vocês não entenderam. Mas o exercício está muito simples. Ele apresentou o elemento X e deu a distribuição eletrônica dele, e o Y também. E ele já falou que eles se formam... Y2. Mas como que você tirou esses dois? Aí é que tá. Porque Não agora sei, a gente... na minha cabeça. Então, mas você só chutou, você não pensou. É. Porque, ó, se eu olhar lá no elemento X, eu preciso saber quem é ele. Eu vou olhar na última camada dele, certo? Qual que é a última camada do elemento X? O 3s2? 3s2. Então, tem 2 elétrons na última camada, certo? Certo. Sim. Certo. E o elemento Y, tem quantos elétrons na última camada? 4. Quantos? 4. 6. 6. Porque eu juntei 2s2 com 2p4. Então, ficou 6. Então, eu já sei que o meu elemento X tem tendência a perder 2 elétrons, certo? Sim. E o meu elemento Y tem 6, então a tendência dele é ganhar, certo? 2 elétrons também. Então, não vai ficar não vai ficar 2, porque se um tem tendência a dar 2 e o outro tem tendência a receber 2, eu preciso só de um de cada. Então, vai ficar XY. Pronto. Acertei, miséria. E aí, lembrando, essa alternativa B que está aí é para confundir. Porque, nesse caso, a ordem dos fatores altera, assim, o resultado. Eu não posso colocar YX. Olha, já está acabando. Porque é sempre o metal antes e o ametal depois. É sempre quem dá elétron, depois quem recebe. Sim, professora. Oi. Por que tem X, a letra E? Mas não poderia dar essa resposta, né? Ou não, teria como mas dar? É para confundir. Por exemplo, o Murilo achou que era. Porque a gente não falou que um ganha 2, outro recebe 2? Eu falei a mesma coisa. Um perde 2, outro ganha 2. Eu pensei, professora, que você estava falando assim, que o X ele ganha, ele perde 2 e aí o Y ganha. Aí eu ia colocar o X, Y2. Então, tá vendo como confunde? Por isso... Mas se eu tenho um elemento, um átomo que precisa perder 2 e um átomo que precisa ganhar 2, eu só preciso de um átomo de cada. Entendeu? O número só vai aí quando eu preciso de mais de um átomo de cada elemento. Neste caso, eu não preciso. Certo? É tipo, eu tenho R$2 para dar e o Renan quer exatamente R$2. Então, eu vou dar buga um pouco de cabeça, acabou. Tá ótimo. Entendeu? Agora, se eu tivesse R$4 para dar... Opa, fiz 2 assim. Se eu tivesse R$4 para dar, um exemplo, tá, gente? R$4 para dar. Aí o Renan quer R$2 e o Almeida também quer 2. Então, pronto. Então, é uma Mona Lisa dando R$2, entendeu? Aí seria, tipo, A, B2, entendeu? A de professora e B dos alunos que vai receber R$2 cada. Entendeu? Professor, eu estava pensando em estudar química, mas não vou estudar. Professora, se quiser fazer isso se tornar realidade, estamos aí. Posso, né, Renanzinho? Pra mim, eu já entendi 10 pontos. Fazer química na faculdade? Fazer não. Como é que é, Munhoso? Eu não entendi muito bem isso na prática para mim. Passa a conta do PicPay aí, gente. Tô brincando. Professora, me presta os 150. Você é louco, mano? É mal humilde de R$2 pra gelar com 250. Você pode emprestar os 8 elétrons que eu fingi aqui. Oi. Esse dia eu tava pensando em estudar química na faculdade, agora eu percebi que eu não quero, não. Cara, você fez a decisão certa. É nada. Não, mas a decisão certa. Oxi. A professora não gostava disso. A professora não gostava e fez? Porque ela é professora de ciências. Eu não fiz química, realmente não gosto de química. Mas eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Independente do curso que vocês escolherem, por mais que seja a coisa que vocês mais querem fazer na vida, vão ter várias matérias que vocês não vão gostar.
Eu amei sei. fazer biologia. Educação física, Mas acabei muita de matéria perceber em uma matemática coisa. eu sou mais ou menos. Então Eu tá gostava muito, tranquilo. eu gosto muito de biologia, mas eu tinha uma matéria que era bioestatística, que era só conta, por exemplo. Eu gostava? Nossa, Não. que bosta. Então, mas eu tinha que fazer, não tinha jeito. É isso, Professor, eu gente. acabei de Sempre perceber vai uma ter. coisa. O quê? Se você fosse cadeirante, você seria uma professora deficiência. Meu Deus! Que Gente, da hora. a Pode minha jogar no internet tá penhasco, por ruim. favor? Bosta. Pode jogar ele no internet tá penhasco e ruim. botar fogo lá? Eu vou ter que sair da sala. Minha internet Calma tá aí, ruim, ó. pelo amor de Deus. Pode jogar ele no Pelo amor de penhasco? Não, é pior que as pedras do Murilo, tem vezes, mano. Bora Não, travar não, os do Murilo é mil hábitos vezes pior, acredite. Vamos travar a de quem? É piada de do peixe. Brioso. Piada de peixe. Vamos meus. Piada de peixe. É... De peixe. Travar meu zap. Eu tenho antes trava-zap e ainda tenho o trava-zap, Fênix e o Morte. Isso, Pior depois é perde ele o número e que fica lá. Eu tô sem WhatsApp. número. Depois fica lá, sem WhatsApp. Vai, ô Uau, garotão. você foi banido no Mas WhatsApp. é aquela coisa, o que não me Parabéns. mata me deixa mais forte. Eu Beleza, peguei vai lá, um então. Parabéns, trava-zap você mais foi forte banido do agora. Zap. Vai lá, Um vai lá. trava-zap da NASA. Eu tô fora desse Me negócio. manda um antitrava e depois manda uns trava aí pra mim testar o antitrava. As ideias. Vocês Se são fosse um doidos. jogo Fica aí baixando que eu esse negócio sei. no Super normal, celular. graças a Deus, super normal. Um A gente ban pode bem corrigir a demais. última, já que falta só uma, pode ser? Vamos! Professor, Aê, calma aí, muito só um obrigada. pouquinho. Calma aí, falta 10 minutinhos, calma aí, vamos. Vamos o quê, menino? Falta um exercício só. Pensa, você tem que ser esperto, o Murilo. Se falta só um exercício em 10 minutos, a gente corrige e acabou, entendeu? Vamos lá. Na reação de um metal A com o elemento B, obteve-se a substância A2B. O elemento B provavelmente é 1. Agora aqui não tem número nenhum, você tem que se virar. E aí? Perdeu. Não consegui fazer esse. Não conseguiu fazer esse? Pro, Ninguém conseguiu fazer? Tipo, é isso? É? calma aí. Ninguém conseguiu Gases fazer. nobres? Senhora, Gases chutar uma? nobres? Letra E? Não, Ah, não tá tem. chutando só porque... Essa foi tudo E. Tá chutando Tô qualquer tentando coisa. achar na tabela aqui, filho. Ó, primeiro vamos tentar identificar quem são esses elementos? Peraí, Peraí, professora. É que deixa eu olhar lá direitinho, que eu já volto. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Porque, ó, vamos lá. Vocês estão muito ruins, velho. Deixa que eu dou uma olhada, vai. Se eu tenho uma substância onde eu tenho A2B, certo? Uhum. Beleza. O meu A tem dois átomos do mesmo elemento, não é isso? Sim. Beleza. Então, e ele tá... Beleza, então eu sei que o meu A é um metal, ele tem dois dele para conseguir bater lá com o B, só que o B só tem um B. Professora, Oi. eu já vi isso aqui, o 2 termina com 1. É nos metais de transição. O 2 termina... Quê? Oi? Oi, como? As configurações eletrônicas. Tem alguns aqui nos metais de transição que começam com 2 e terminam com 1. Vocês zoeira, mano. Eu abri a porta aqui do nada, velho. Que susto. Ai, Você gente, abriu pelo a amor de Deus. porta. Não, Não, é não, sério, não, velho. não. É sério, Gente. velho. Parece uma porta a porta abriu do Apareceu nada, a velho. Tomei mó porta. susto aqui, velho. Professora, A Carla continuando. não me Posso tá terminar, carregando. Almeida? Desculpa, eu tomei mó Deixa pro susto. terminar. Tá, tudo bem, mas toma susto só Toma susto em só você. silêncio. Só Isso. você. E depois na gravação do YouTube, como que ele tomou susto. Relaxa, não, minha não. câmera tava Verdade, hein? parada. Minha câmera tá parada, meu filho. Não dá pra ver nada. Vamos lá, então. Eu preciso saber quem é esse elemento B. Se esse elemento B só precisei de um dele, certo? Mas eu precisei de 2 do outro. Uhum. Qual a tendência dele, então, se eu precisei de...
a tendência dele é estar... eu já sei que ele é um ametal, certo? Porque ele está recebendo. Beleza. Então, se eu sei que ele é um ametal, não tem como ele ser um metal de transição, porque metal de transição também é considerado metal. Ok? Então, eu sei que ele está lá pro cantinho de lá. Beleza? Professor, não dá para ver você não, Pro. Como não? O cantinho de lá. Como? O cantinho de lá, tipo os grupos 16, 17 e 18, que são os últimos grupos. A partir do grupo 13, começa a entrar nos ametais. Só que os números completos aí é o 16, 17 e 18. A tendência dele, então, é estar para o lado de lá. Eu já sei que ele é um ametal, porque ele está recebendo elétrons, não é isso? Sim. Se eu preciso de 2 do outro, agora eu preciso de lógica um pouquinho. Quantos elétrons esse B precisa? Onde que esse elétron tá? Ou esse átomo tá, esse B? Eu já sei que ele é um ametal, eu já sei que ele tá para lá. Sim. Então, que possivelmente, acho que ele quer um elétron, então possivelmente ele come aquela primeira camada. De 2. Quem falou? Foi o Gabriel que falou, não foi? Beleza, ele precisa receber 2 elétrons, por isso que eu precisei de 2 do A. Só que se ele precisa de 2 elétrons só que tem 2 do A. Sim. Certo? Para conseguir... Aliás, não é isso? Beleza. Então, aonde que ele está, então, se ele precisa de 2 elétrons? Deixa eu olhar aqui. Onde que ele está na tabela periódica? Grupo 6. Ele está no... Grupo 6. Grupo 6, aí você pode colocar, olhando lá naquela tabela que eu tinha passado para vocês, do nome das famílias, né? Da família 1, da 2, da 16, total. Na coluna 6 ou grupo 6? A coluna. Tô na coluna aqui, ó. Coluna família ali, ó. Então ele ganha 2 elétrons. Sim, só que aí ele precisa de 2. Então eu quero saber o nome dessa família. Eu sei que é grupo 6, mas qual é o nome dessa família? Não, gente. BA, não... Peraí. Senhora, como que eu saiba o nome da BA, família? deixa eu dar uma olhada aqui. Decorando. Tem 18. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Tem 18. Gente, não tem 18, ó. Lembra que assim... A galera do grupo 1 é metais alcalinos. Aí tem metais não alcalinos. Aí eu tenho o grupo dos halogênios, que a gente já viu, que é o grupo 7, que já caiu em 2 exercícios que a gente fez hoje. Aí tem os gases nobres, halogênios, calcogênios. Então, letra E. Letra E. De novo. Glória. Eu falei que ia ser de novo, ninguém Agora foi E de verdade. acreditou. Não, mano, o homem é tão negativo. 1, 2, 3, 4, só E. O resto é tudo bem. É quase uma pegadinha. Gente, agora o que eu vou fazer? Vou pedir... vou pedir não, só pra gente bater aqui nossa coisa. Na sexta-feira, né, que ficou nossa aula, então, a gente vai entrar 8h20. Desculpa, eu também não queria, mas infelizmente aconteceu. Tomara que isso nunca mais aconteça. Um pouquinho. Por que você não botou aula para esse ano? Por que você não botou aula para literalmente agora? O horário dela acaba a 12h20 e o horário dela começa às 7h. Então tem que ter a aula a 12h20, tem que ser nesse horário. E outra pergunta, algum outro professor fez reposição com vocês de aula à tarde? Não, só reposição de aula à tarde. O Ricardo não faz reposição, ele faz o plantão de dúvidas, não é isso? Não, mas uma vez ele, acho que foi ele mesmo que fez, na quarta-feira, só que foi de manhã, às 8h20 também. Nossa, a reposição de vocês é sempre mas feita... eu tô falando o seguinte, ela podia fazer a reposição, mas por que ela não botou hoje? Então, Almeida, tá, meu bem, então vamos lá. Eu já tinha falado isso antes, vou falar de novo, porque eu acho que você nem tinha entrado. A questão é, meu horário é meio-dia, a aula termina meio-dia, então ela não pode passar disso. Ela bate ponto meio-dia, entendeu? Eu bato ponto meio-dia e 20, a minha aula não posso passar. Eu só posso trabalhar na teoria, né? Eu só posso trabalhar das 7 ao meio-dia e 20. Se eu gravo uma aula, se eu faço uma aula com vocês no período da tarde, eu tô fora do meu horário de trabalho, entendeu? Não era pra eu estar trabalhando, então não posso. Nossa!
Nossa. Pois é. Então, tem que ser dentro desse horário. Dentro desse horário tem que ser às 8h20 e o único dia que dá para fazer é de sexta-feira, porque Já estou amanhã já mandando, marquei tá, a do sétimo. professor? Ó, show, cara. O meu muito só tem importante. que mandar uma coisinha, peraí. Tá, então aí quem não tinha me mandado ainda agora, depois da correção, por favor, me manda lá, gente. Não esquece, de verdade. Tá aqui, ó. E aí, na sexta-feira, a gente fala da outra próxima ligação, que é não sei se vai dar tempo de falar das duas, talvez dê. Que é a ligação covalente e as ligações metálicas. Mas agora que a gente já viu a iônica, vai ser show. Oh my God! Sério, livro 6, né? Ainda é o mesmo livro. Ainda estamos no mesmo chegou livro. O livro 8, tá? Eu tô sabendo já. Tô de boa, gente. Ó, tô tranquila. Nem adianta vocês querem me acelerar com chegou tal livro que eu tô numa nice. Good vibes. Good vibes. Tranquilo. Você tá aí. Vejo quando vai ser a aula de Halloween? Você tá em Nárnia, pro? Não, Nárnia é aquela salinha que o Paulo entrava. Não vai ter aula. Nárnia é aquela sala que o Paulo entra na oitava Vai ano. sim, Almeida. Então vejo vocês sexta-feira, beleza? Vai ter sim! Vai, tchau, não. gente, parece criança. Nossa senhora! Não Meu vai. Deus! Vai! Tá chegando. Que Tá em chato. Nárnia, pô. Gente, Tchau, em Nárnia. tchau, professora. Fica com Deus. Tchau. Professora. Dá um abraço lá no Rei Leão. Tchau, professor.